Prontinho. Olha, então nós vamos fazer o seguinte. Essa aula vai ser gravada para depois repassar o link para algumas pessoas que me disseram no privado que não poderiam estar assistindo. E hoje, né, não sei se vocês viram aí na chamada, nós, os professores de ciências humanas, nós vamos trabalhar com vocês um pouquinho diferente do que a gente vinha trabalhando. Então, primeiramente, nós estávamos passando as atividades escritas, né? Sei que algumas pessoas estavam fazendo, outras não, mas eram importantes porque pelo menos levar vocês à leitura para ter um pouco de conhecimento. Aí depois a gente reuniu, né, o pessoal da escola e tal, e a gente decidiu trabalhar um pouquinho também com essas aulas online. Então, eu, particularmente, estava trabalhando com as turmas, inclusive no terceiro ano também, corrigindo as atividades que eu já tinha passado. E aí a gente vê assim que algumas pessoas têm perdido um pouco do interesse pela aula, né? Essa aula online, não sei se desistiram e tal, mas existe ainda aquelas pessoas que, independente do que vai acontecer ou não, estão, né, atentos e querendo ter cada vez mais conhecimento. E aí a gente resolveu, então, modificar um pouquinho. Ao invés de trabalhar um conteúdo da forma como a gente vinha trabalhando em sala de aula, aí nós resolvemos trabalhar com projetos. Então, nós, de ciências humanas, né, nós vamos trabalhar com projetos daqui para frente. Então, o que vai ser esse projeto? A gente vai pegar um tema e durante esse tema a gente vai trabalhar a semana inteira. Então, por exemplo, vocês na semana de ciências humanas, vocês têm aulas de geografia, história, sociologia, filosofia e algumas outras têm projeto de vida. Então, nessas 4 disciplinas, nós vamos tratar do tema. Então, cada área vai puxar um pouquinho para a sua. Então, o tema de hoje vai ser trabalho. E nós vamos, eu vou trabalhar, né, esse tema com vocês, puxando mais para a área de história. Depois a Lidéia vai trabalhar um pouquinho na área de filosofia, Janilton na área de geografia, e Fernanda, ela está, né, de recesso agora por conta do luto. Júnior, o professor Júnior, que é professor de sociologia, ele vai estar passando uma atividade para vocês desenvolverem, se eu não me engano, na sexta-feira. Certinho, gente? Pô, nessa Então, aula termina que hora? essa aula termina 3 horas. Ah, sim. Nem começou, tu já que tá querendo terminar? Nada. Aula. Tá certo. Então, gente, assim, então, como eu disse para vocês, aí no finalzinho a gente faz a chamada novamente, viu? E aí vocês deixem aí, por favor, no chat, para quem for entrando, deixando o nome anotado para mim olhar no final, ok? Então, como eu disse para vocês, esse tema, ele foi pensado e discutido por nós professores, foi até a professora Alideia, né, que propôs essa temática, trabalho, pensando justamente assim, como será o trabalho daqui para frente? O que vocês acham que vai ser o trabalho, por exemplo, pós-pandemia? Né? Que tipos de trabalho existe na nossa cidade? Qual é o mercado de trabalho? Que profissional você vai ser o ano que vem? O ano que vem, né? Que faculdade você pretende fazer? Então, assim, é meio que provocar um pouquinho essa reflexão, principalmente vocês do terceiro ano, né, que estão saindo aí, provavelmente muitos vão entrar numa universidade e ajudar a pensar um pouquinho na sua profissão e no mercado de trabalho. Ok, pessoal? Eu vou compartilhar com vocês aqui uma tela com os slides. Eu não posso colocar a tela cheia. Quando eu colocar a tela cheia, meu computador trava, viu? Aí vocês vão ampliando qualquer coisa com a pinça, né? O movimento de pinça. Vamos ver se eu consigo aqui compartilhar, porque às vezes o computador está travando, mas tomara que dê certo. Tá aparecendo aí para vocês? Sim, dá. Parecida. Ok. É, pronto. Alguém aqui parece que me pediu permissão, eu não cliquei. Será que a pessoa entra, gente, assim mesmo? Não, você tem que aceitar. Mas não está aparecendo na minha. Deixa eu ver aqui se está na tela do.
ver aqui. Ah, não. Não está aqui, não. Deve que eu tenha atrapalhado. Então, pessoal, ó, nós vamos, como eu disse para vocês, né, trabalhar esse tema aí, trabalho. E eu gostaria de saber de vocês, nós vamos falar, na verdade, do trabalho ao longo da história e discutir, se der tempo, um pouquinho sobre o trabalho atualmente. O que é trabalho para vocês? Trabalho. Vamos lá, Beatriz Teixeira. Vocês estão me ouvindo? Trabalho. Eu não sei explicar, não, Dan. Trabalho não sei explicar, não. Não, assim, o que você entende por trabalho? É o que é ação? O que mais pode ser trabalho? É uma ação essa. Porque trabalho não envolve só trabalho. Envolve vários trabalhos, né? Trabalho mental, todos os tipos de trabalho. Então, acho que uma ação que... sei lá, não sei explicar, não. Uma ação, tá certo, né? Assim, tem gente, já ouvi definições de trabalho, que trabalho seria tudo que o homem faz, né? Não deixa de ser ação também, né? O trabalho, ele, de certa forma, ele está associado às transformações que a gente faz, né, da natureza por meio da força para transformar algo em produtos que sirvam a nossa vida, né? Então, o trabalho, é através do trabalho que a natureza é modificada e que, de certa forma, a gente sobrevive, né? Então, assim, diferente dos animais, que são irracionais, que não pensam, né? E que, de certa forma, eles se adaptam à natureza, o homem, ele atua sobre a natureza. Então, enquanto o animal, ele não modifica o meio ambiente, né? O homem, ele modifica, como Bia falou aí pra gente, ele tem ação sobre a natureza, né? Para obter recursos com o seu trabalho, com a força que ele exerce. E aí, gente, nós vamos falar um pouquinho do trabalho numa perspectiva de Karl Marx, né? Que fala sobre os meios de produção. Então, para Marx, o trabalho, né? Não sei se vocês se lembram que a gente falou um pouquinho no ano passado em filosofia, né? Segundo Marx, é o trabalho que humaniza o homem. Então, ele diz que os outros animais não produzem trabalho. Então, o que faz do homem humano? Para Marx é o trabalho. Então, para ele, né, a luta de classes, a forma como as pessoas trabalham, é que é o motor da história, né? E tal. Mas essa palavrinha trabalho, vocês sabiam que ela foi considerada muito tempo um termo inferior, pejorativo? Tipo assim, você falar assim, uma pessoa trabalha, era como se fosse uma pessoa que não merecesse dignidade. Então, trabalho era, de certa forma, considerado indigno. Como assim indigno? Deixa eu ver aqui. Meu slide não está passando aqui. Deixa eu ver. Então, gente, trabalho, ele vem da palavra tripalho. Então, o que era o tripalho? Tripalho era um objeto, né, que tinha 3 paus, que servia para cortar o milho no trabalho na agricultura, né? Tinha 3 paus na ponta, tinha umas foices que cortavam a agricultura. E foi chamado, tripalho era também um instrumento de tortura. Então, olha para vocês verem aí. Trabalho estava associado a coisa boa ou coisa ruim, gente? Beatriz Brito. Não, Beatriz já foi Ruim. Alain. Ruim. Isso, Alain. Então, o Tortura. trabalho, isso, por muito tempo, foi associado a uma coisa ruim, a tortura, a uma coisa que não era muito legal. Então, quando se falava de trabalho, parecia, né? A gente está falando aqui da época da antiguidade, da Idade Média, né? Depois da Idade Média, principalmente da Reforma Protestante, né? Que entra João Calvino com a Reforma Protestante, que eles vão desenvolver a teoria de que o trabalho dignifica o homem. Então, a partir do século XV, a palavra trabalho significou outra coisa, né? Passa a ser dignidade. Mas na antiguidade tinha esse termo pejorativo, que quem exercia eram as pessoas mais pobres, né? Que não tinham muitas condições de vida.
de sobrevivência, eram os escravos. Então, essa palavra, aí, ao longo da história, ela sofreu diferentes interpretações, né? Diferentes modificações. Então, gente, o que acontece? Nós vamos falar aí desse termo trabalho, principalmente usando aí, como eu disse para vocês, a teoria marxista, né, dos modos de produção. Então, o que é o modo de produção? Então, o modo de produção é a forma como a sociedade produz os bens, né? A forma como ela desenvolve o trabalho, que ela produz os produtos e realiza ação sobre esse produto, né? E desenvolve. Então, Karl Marx, que é um pensador alemão, filósofo, né? Muito discutido. Karl Marx, vocês todos já viram falar, ele desenvolve o livro O Capital. Inclusive, pessoal, eu vou, ao final dessa aula, mandar para vocês, nos grupos aí, o livro O Capital para Crianças, que vai ser discutido com a professora Alideia na aula de filosofia, ok? Esse livro Capital para Crianças é um livro bem facinho de ler, porque o livro Capital mesmo é muito difícil, mas esse de adaptação para criança é um livro facinho. E aí eu vou distribuir para vocês. Então, nós vamos entender um pouquinho desse trabalho ao longo da história nessa visão marxista, né? Karl Marx, que escreve aí o livro O Capital e que discute muito e propõe até o fim do capitalismo. Então, segundo Marx, a história ela se move por meio do trabalho e existiam alguns modos de produção ao longo da história. Então, ele fala do modo de produção comunal primitivo, do modo de produção asiático, do modo de produção escravista, do modo de produção feudal e do modo de produção capitalista. Então, nós vamos aprofundar um pouquinho aí nessa aula agora sobre esses modos de produção, certinho? Ai. No celular aparece uma coisa, no meu computador outra, gente. Por isso que eu estou aqui mexendo aqui com vocês. Então, segundo Marx, né, o primeiro modo de produção das sociedades foi o modo de produção comunal, ou também chamado de modo de produção primitivo. E quando é que surgiu esse modo de produção comunal, né? Então, vamos imaginar aí, vamos lembrar lá da história, quando os homens saíam de um lugar para outro em busca de alimento, né? Então, esses homens eram nômades, eles ficavam em determinado lugar enquanto tinha alimento, quando esse alimento acabava, eles iam. Então, era uma vida nômade. Com o passar do tempo, houve a sedentarização. O que é essa sedentarização? Os homens se fixaram na terra, aprenderam a cultivar a terra, né? Então, a terra, ela passa a ser o meio básico da propriedade, que é comum para todo mundo. Então, a comunidade ali, todo mundo fica juntinho, trabalha, produz e divide igualmente entre todos, né? É o chamado modo de produção tribal, porque as pessoas viviam em tribo. Marx vai dar o nome de modo de produção primitivo. Então, qual é a principal atividade lá naquele modo de produção tribal, primitivo, né? As pessoas, elas eram caçadoras, coletoras, né? Plantavam, colhiam, mas não existia, pessoal, a propriedade privada. O que isso significa? Que tudo que tinha na comunidade era de todos. Então, se eles tinham a caça, eles repartiam aquele alimento entre todos. Então, naquele período, não havia classes sociais. Havia uma divisão sexual do trabalho. O que era isso? O homem, por exemplo, ele trabalhava com a caça, com a metalurgia, né, preparava o terreno das comunidades, e as mulheres, elas ficavam com a coleta, com o artesanato e faziam algum cultivo agrícola. Então, havia essa divisão. Mas a preocupação desses povos era a sua subsistência. Então, para eles comer, dividir ali, estava bom. Então, eles, por exemplo, eles davam muita importância ao lazer. Então, eles não viviam para trabalhar, né? Eles trabalhavam para sobreviver, mas também eles tinham o seu tempo da diversão, o seu tempo do lazer. Então, eram chamadas comunidades tribais, certo? Ou modo de produção primitivo, né? Definido por Marx aí como modo de produção primitivo. Com o passar do tempo, o que foi acontecendo? As pessoas começaram a se aglomerar ao longo dos rios. Quem lembra aqui
da aula sobre o Egito Antigo, lá do primeiro ano? Você lembra, gente? Mais ou menos. Ninguém lembra? Então vamos Não lembrar um lembro de pouquinho aí, nada. né? Nada? Então vamos retomar aí lá o Egito Antigo, né? O que que aconteceu? Então, aos poucos, o que que foi acontecendo? Aos poucos as pessoas elas foram se tornando sedentárias. O que que é sedentário? Ou seja, elas param de ir para um lugar para o outro em busca de alimento e elas passam a produzir o próprio alimento. Por quê? Porque a chamada Revolução Neolítica. O que que foi a Revolução Neolítica? Foi a invenção, gente, da agricultura. A maior invenção de todos os tempos. Então, se hoje a gente acha que o computador, a internet é uma grande revolução, uma imensa revolução foi a invenção da agricultura, porque a agricultura permitiu o homem se fixar na terra. E aí, grande parte das sociedades, elas vão se desenvolver onde tem água, onde elas podem regar, plantar para nascer. E aí, então, as primeiras civilizações, elas vão surgir ao redor dos rios, por exemplo, né? A sociedade do Egito Antigo, ao longo do Rio Nilo, né? A Mesopotâmia, entre os rios Tigres e Eufrates, a sociedade da Índia, a sociedade da China. Então, algumas pessoas viviam ao longo desses rios. E ali elas estabeleceram. E lá se formaram uma sociedade. E foi aí que surgiu o Estado. Eu não vou entrar aqui no meio da discussão como é que surge o Estado, né? É uma discussão um pouquinho que vocês fazem no terceiro ano de filosofia. Mas surge o Estado. O que é surgir o Estado? É uma organização social onde tem, né, as pessoas que vão determinar as ordens, as pessoas vão fazer isso, outros vão fazer aquilo. Na verdade, é o surgimento da sociedade de classes. Marx vai chamar, né, esse modo de produção que surgiu lá na Ásia, né, na China, na Índia, no Egito Antigo, de modo de produção asiático. Né? Então, por que asiático? Porque grande parte das sociedades viviam naquela região lá da Ásia, no seu Egito, que está na África, né? Então, esse modo de produção asiático, ele vai ser caracterizado, deixa eu ver aqui. Meu computador está travando, gente, aí no slide de vocês aparece uma coisa, no computador outra, eu vou olhar pelo celular. Então, no modo de produção asiático, né, surge aí a divisão de classes. Então, tem o Estado que organiza aquela sociedade. Então, portanto, vão ter aquelas pessoas que mandam e as pessoas que obedecem, né? Então, aí nós temos o exemplo do Egito Antigo. Então, quem é que vai mandar na região do Egito? O faraó. Quem é que vai mandar na região da Mesopotâmia? Os reis. E como é que acontecia aquilo? Então, o rei, o faraó, era considerado dono de todas as terras. E as pessoas. Então, assim, e por que o Estado? Porque o Estado servia para proteger as pessoas, proteger das guerras, né? Proteger das enchentes, proteger da fome, da miséria. Então, muitas pessoas, elas seguiam o que os reis diziam, o que os faraós diziam, porque estavam se sentindo, de certa forma, também protegidas. Então, esse modo de produção aí, Marx vai chamar de modo de produção asiático. Deixa eu ver aqui se está mudando aqui os slides. Está mudando para cima. Pronto. Então, é chamado também, gente, de modo de produção das sociedades hidráulicas, porque ocorre na chamada região da China, certinho? Então, o que acontecia? Como era o trabalho? Como é que vocês acham que era o trabalho no Egito Antigo, na Mesopotâmia, pessoal? Será que as pessoas tinham mais liberdade? Como é que vocês acham que era? Vamos lá, deixa eu ver aqui quem vai falar para a gente. Então, estamos falando do modo de produção asiático. Sabrina, como é que você acha que era o trabalho das pessoas lá no Egito Antigo? Sabrina? Pode falar, gente, você ficar com vergonha. Não, Maísa, Luana, Iane.
Ei, gente, tem alguém aí? Vocês estão entendendo a aula? Acho que era escravo. E o trabalho deles era um trabalho muito duro, né? Eles estavam presos à terra, Carolina. Não chegava a ser, não chegava a ser escravo, mas era um trabalho de muita servidão, né? Porque assim, essas pessoas elas eram obrigadas a trabalhar para servir o Estado. Então, era considerado assim: a terra é do faraó, a terra é do rei. E o camponês, como é que ele vai fazer? Ele vai trabalhar naquela terra, mas para poder trabalhar naquela terra, de certa forma, ele tem que pagar o imposto ao faraó e tem que pagar o imposto ao rei. E quando fosse necessário, ele poderia ser chamado para trabalhar nas grandes construções, por exemplo, né? Trabalhar nas construções de pirâmides, né? Nos canais de irrigação. Então, como você falou aí, Carolina, eles não podiam abandonar o seu local de trabalho, né? Eles não podiam abandonar a terra. Eles estavam, de certa forma, presos à terra. Então, como é que funcionava? Os camponeses trabalhavam em suas terras e, quando era necessário, eles também tinham que trabalhar nas terras do rei ou nas terras do faraó. E aí, então, o que acontecia? Essa produção, de certa forma, ela era armazenada e, quando vinha o período das cheias, das incêndios, das secas, isso era distribuído entre todos, né? Entre a população. Mas já havia a sociedade de classes. Então, você tinha uma classe alta, que era o rei, tinha a nobreza, tinha o escriba, e na parte mais baixa de tudo, você tinha lá a grande parcela da população, que era camponesa. Tinha os escravos também nessa sociedade, né? Do modo de produção asiático, mas a maior parte das pessoas que trabalhavam, a maior parte do trabalho, ela era feita pelos camponeses através do chamado trabalho compulsório, né? Compulsório, ou seja, eles eram obrigados a trabalhar nessa terra, ok, gente? Ó, eu gostaria que vocês falassem aí, se eu achava que eu não tá entendendo, ou que está indo devagar, ou que está indo muito lento. O que vocês acham aí? Tá dando para entender? Tá tranquilo, Pro. Ok, Tá de boa, Pro. ok. Então vamos continuar aí. Né? Então a servidão. Hoje, o slide vai aqui, mas no meu computador não vai. Aí, gente, então Marx estuda esse período, né? Que vai lá alguns séculos antes de Cristo, e depois Marx continua fazendo esse estudo. Então, primeira forma de produção, trabalho primitivo, comunal, a sociedade, todo mundo divide tudo igualzinho, bonitinho entre todos e tudo mais. Depois surge a sociedade de classes, onde o trabalho ele se torna um trabalho compulsório. E aí depois vem, né, Marx ele vai estudar as sociedades antigas de Roma e da Grécia. E lá, né, nas sociedades romanas e nas sociedades gregas, o que a gente vai perceber? A principal força de trabalho vai ser o trabalho escravo. Viu? Carolina tinha comentado do escravismo lá no modo de produção asiático, mas a escravidão, ela sempre foi existir, viu, Carolina? Nesse modo de produção asiático, lá já existia escravo, mas não era a principal força de trabalho que movia a economia daquelas sociedades. Então, a principal força de trabalho que move a economia agora na sociedade escravista, então, quando a gente está falando de sociedade escravista, vamos lembrar principalmente de Grécia e de Roma. Principalmente de Roma, porque Roma não vivia sem o trabalho escravo. Então, essas duas sociedades eram sociedades escravistas mesmo, né? Então, nessas sociedades, o que acontecia? O meio de produção, qual que era o meio de produção? As terras e os instrumentos de produção e também os escravos, tudo pertencia a um senhor. Então, o escravo era considerado um instrumento, né, ou espécie de um objeto, como se fosse um animal ou uma ferramenta, né? Então, ele acabava não tendo nenhum valor humano, de certa forma. Então, vai surgir a escravidão. E a escravidão de Roma e da Grécia, gente? Como é que surgiu a escravidão lá? Na Grécia Antiga. Então, quem era o escravo? Alguém lembra? Quem era o escravo romano, quem era o escravo grego? Quem era considerado escravo? Letícia.
Fala aí pra gente, Letícia, quem era considerado escravo? Quem tinha menos para os mais pobres, os negros, os indígenas. Isso. Olha, Carolina, por exemplo, no século XV, né, quando os portugueses foram tentar encontrar um caminho para a Índia, aí eles escravizaram os africanos, que, né, em sua grande maioria eram negros. Mas lá na antiguidade, na Roma e na Grécia Antiga, qualquer um poderia ser escravo, e não somente o negro, né? Olha para você ver, a maioria das vezes quando a gente fala assim, o escravo, nós já retomamos logo a população negra, porque aqui no Brasil, né, quem eram os escravos? Os escravos eram os negros que vieram da África. Mas lá na Grécia e na Roma Antiga, escravo, gente, era qualquer povo que tivesse sido conquistado durante a guerra. Então, vamos supor, Roma fez uma guerra contra a cidade de Esparta, e aí os espartanos perderam. Eles levavam os espartanos como escravos para ir trabalhar na guerra, ou em Roma. Então, quem era o escravo? Geralmente, o escravo era aquele prisioneiro de guerra. Então, geralmente, aqueles povos que perdiam a guerra acabavam se tornando escravos. Então, você tinha escravos de toda cor, né? Branco, amarelo, negro e de qualquer raça. Então, o escravo era qualquer um que tivesse sido conquistado na guerra. E aí, o escravo, ele era considerado um objeto, né? Ele geralmente não tinha nenhum valor, assim, humano, né? Vamos dizer. Mas, por quê? Porque os senhores é que eram donos de tudo e o escravo, como objeto, ele devia servir a esse senhor, ok? Então, assim, ó, na antiguidade, principalmente em Grécia e Roma, né, havia um trabalho chamado trabalho hierarquizado. O que é isso, gente? Então, tem aquele trabalho que são das pessoas que têm a classe mais alta, que é mais rica, né, como Letícia falou para a gente, e a classe mais pobre, aquelas classes que não tinham nada. Então, o trabalho era hierarquizado, né? Isso significa que o trabalho braçal, aquele que era feito, né, para você ir para a roça, capinar, ou você construir uma casa, ou então você criar animais, ele era geralmente visto como um trabalho inferior, né? Que era geralmente para os povos dominados, para as pessoas, né, mais pobres, para os escravos, que eram considerados como inferiores. E aí o ócio, você sabe o que é o ócio, gente? Gustavo, o que é o ócio? Não sei não, Dan. Ócio, sabe o que é? Eu vou falar para vocês agora. Ócio significa não fazer nada, gente. Sabia? Eu quero viver no ócio. Eu quero viver e não fazer nada. Pois havia isso aí lá na Grécia Antiga e na Roma Antiga. Então, o ócio, não fazer nada, ou seja, nem capinar, nem plantar, nem nada disso, era considerado importante, porque eles diziam o seguinte, olha, o trabalho pesado, braçal, ele deve ficar com as pessoas inferiores. E o ócio, o não fazer nada, deve ficar com as pessoas mais ricas. E o ócio é importante, por quê? Porque as pessoas que vão viver do ócio, elas vão ter tempo livre para se dedicar à filosofia, ao pensamento, à reflexão, ao exercício da política, né? Então as pessoas diziam, olha, se não tiver aí o escravo que faz esse trabalho braçal, o camponês, quem é que vai pensar? Então, até, gente, Aristóteles, Platão, inclusive, eles, nos livros, nos escritos, né, a gente vê que tem essa questão do escravo ser considerado ser inferior para fazer o trabalho braçal, enquanto as pessoas mais ricas, né, possuidoras, que tinham posses, que tinham terras, ia praticar o ócio, ou seja, não ia fazer trabalho braçal, ia fazer, vamos dizer assim, como se fosse um trabalho intelectual. Ia pensar, ia discutir política, ia discutir democracia, cidade, essas questões. Então, na Grécia Antiga e na Roma Antiga, predominou o trabalho escravo. Quando eu digo predominou, significa assim que a principal força de produção da sociedade, o que movia a sociedade, era o trabalho do escravo. Pronto. Aí, o que aconteceu no século V? No século V, Roma foi invadida, né? O Império Romano rui, né? Ou seja, o Império Romano se desfaz, todo aquele grande império, né, que dominou praticamente o mundo.
as pessoas passam por uma crise econômica muito grande e a chamada ruralização da economia. O que é ruralização, gente, da economia? Vocês têm noção aí do que é? Ruralização da economia? Ana Cláudia, ou Ana Laura, o que você acha que é ruralização da economia, Cláudia? O trabalho mais voltado para o campo? Muito bem, isso aí. Então, durante a Idade Média, ao século V até o século XV, vai acontecer isso, muito bem. É a ruralização da economia. As pessoas vão começar a ir para o campo, as pessoas vão viver no campo, isoladas, porque havia muitas guerras, havia muita possibilidade de invasões de povos, então a economia vai se retrair muito, que o comércio vai deixar de existir, gente. Então, na Idade Média, deixa de existir comércio. O que vai existir? Vai existir o senhor feudal, que tem lá o seu feudo, o seu castelo, e as pessoas ali que moram ao redor daquele castelo e que trabalham e em benefício de proteção. Então, logo quando cai o Império Romano, vai surgir uma forma de trabalho chamada colonato. O que era o colonato? Então, a pessoa fugiu da cidade, foi lá para o campo, mas ela não tinha terra no campo. Como é que ela ia sobreviver? Então, ela foi lá para aquele senhor que tinha terra e falou assim, olha, senhor, deixa eu trabalhar aqui na sua terra, que eu vou produzir metade do que eu produzi, eu dou para você. Aí o patrão, tudo bem, mas você ainda trabalha 3 dias da semana. Então, aí, desse colonato foi surgindo o sistema feudal, né? O feudalismo. Então, nesse sistema feudal, surgiu o chamado trabalho servil. Então, o que era o trabalho servil? Quem exercia o trabalho indigno, aquele lá considerado inferior, né, que é o trabalho braçal, de plantar, de colher, de criar animal, de colocar o alimento na mesa, quem exercia era o servo. E quem era o servo? Essa pessoa aí, gente, que a gente acabou de falar. Essa pessoa que trabalhava 3 dias na semana na sua terra, no pedaço da terra que era reservado para ele, pegava metade dessa produção, dava para o senhor feudal e os outros 3 dias da semana trabalhava na terra do senhor feudal. Então, o senhor feudal era o dono do feudo, era o dono da terra, o servo é quem trabalhava para ele, por isso que é chamado, né, o trabalho servil. Então, essa sociedade aí era constituída por servos e senhores. Na verdade, pessoal, era dividida em 3, né? Acho que vocês já ouviram falar. O servo, eu acho, não tenho certeza, porque eu já trabalhei isso com vocês. O servo que exercia esse trabalho, né? A própria Igreja Católica ajudou a dividir a sociedade feudal em 3. Os que trabalham, que são os servos, os que guerreiam, que são os nobres, e os que rezam, que é o clero. Então, a própria Igreja Católica fala assim, ó, se você nasceu servo, ó, sossega aí, vira servo, foi porque Deus quis assim. Então, o servo Deus fez para trabalhar. O nobre Deus fez para guerrear e defender todo mundo. E o clero Deus fez para rezar. Então, ficou essa divisão aí, né? Como se estivesse tudo bem. Então, o servo, ele não era escravo, né, de seu senhor, porque ele não era propriedade do senhor. Porém, ele tinha que pagar muitos impostos. Então, ele tinha que pagar o imposto, metade da sua produção, ele tinha que pagar o imposto que era trabalhar alguns dias na terra do Senhor, e ainda tinha outras obrigações. Mas aí, pessoal, com o passar do tempo, essas relações foram mudando. Então, século XIV, X, XI, século XII, começa a haver uma revolução na Europa, uma transformação, né? Então, assim, o que passa a acontecer? Alguns servos começam a sair do campo. Então, assim, quem de vocês já assistiu aquela série Vikings? Eu. Já assistiu, Ana Carolina? Ali você vê que os vikings, eles eram considerados povos bárbaros e muito temidos, não é isso? Sim. O que você lembra lá da série? Fala um pouquinho aí pra gente. Morte. Isso, Carol. Né? Ali, assim, os vikings não tinham medo, né? Eles iam para cima, eles matavam mesmo para tentar conquistar. Então, todos esses povos eram considerados bárbaros e tal. Então, naquela época, né, onde se passa ali aquela história dos vikings e tal, que era considerado um povo bárbaro, então era uma época que as pessoas ainda tinham muito medo, todo mundo ficava lá nos feudos, né, ao redor dos castelos e tal. Mas, com o passar do tempo, a produção foi aumentando. Então, aquele servo, ele pegava metade da produção, ficava para si, a outra metade
dava para o senhor. Com os poucos, aquilo foi sobrando. Aí, século XII, XIII, com essa sobra, alguns servos eles começaram a sair dos feudos, apesar de que muitos estavam presos à terra, mas já começou a haver uma transformação. E aí algumas pessoas foram saindo dos feudos e no meio da clareira ali começa a trocar um produto de um feudo com outro, surgem as feiras, pessoal. Então, vamos trocar milho com arroz, vamos trocar isso com... Ou seja, é porque o excedente, ou seja, aquela coisa que estava sobrando, eles começaram a trocar. Das feiras começaram a renascer as cidades. Da cidade começa a renascer o comércio. E aí, então, a gente vai para a fase final do feudalismo, que é esse comércio que começa a surgir aos poucos, né? Com o renascimento da cidade, com o renascimento das feiras, com o renascimento das trocas, depois surgiu os bancos, então aos poucos vai ressurgindo esse comércio. É nesse momento, por exemplo, que tem a reforma protestante, né? Vamos lembrar lá de João Calvino, por exemplo, que a Igreja Católica antes dizia que o lucro era considerado usura, e usura era considerado pecado. Então, muita gente, imagine aí aqueles comerciantes. Então, surge, pessoal, uma nova classe social. Se antes você só tinha servo, nobreza e clero, agora passa a ter uma outra classe, um comerciante. Esse comerciante é chamado de burguês. E aí, muitas vezes, esse burguês, ele não conseguia exercer o seu trabalho porque ele era considerado um trabalho que não era legal, né? Que a igreja considerava o lucro como usura. Aí vem João Calvino com a teoria de que quanto mais você trabalhasse, mais você acumulasse riqueza, mais você ia para o reino do céu. Então, essa relação começa a modificar, né? E passa a surgir, então, outros tipos de trabalho que não é só a plantação com a terra, né? Vai surgir aí o comércio. E o comércio, gente, ele é movido por quê? Deixa eu ver aqui quem vai falar para a gente. Maísa. O que move o comércio, Maísa? Botei Maísa aí numa fria. Aí, Maísa? Oi, Dan. O que move o comércio? Por que as pessoas querem o comércio? Elas querem comércio para quê? As vendas. Isso, muito bem. Surge o comércio é a venda, ou seja, para ele vender alguma coisa e obter lucro, né? Então, vai surgir o chamado modo de produção capitalista, que é baseado no lucro. Então, né, as sociedades europeias, aí depois da Idade Média, eles param com essa ideia de que trabalho é só manual, é só na roça e tal, e eles começam a desenvolver outras operações, né? E aí vai surgir o que Marx chama de modo de produção capitalista, né? Então, passa a ter aquela ideia do trabalho regular, assalariado, né? A atividade agrícola, agora ela não é marcada mais só por ciclos da natureza, surgem as pequenas oficinas, depois, né, com a Revolução Industrial, vai surgir a chamada energia a vapor, que a gente vai falar um pouquinho aqui mais à frente. Deixa eu ver aqui se eu consigo mudar o slide para vocês. Então, surge, pessoal, aí agora um modo de produção capitalista, que é baseado no comércio, nas vendas, né? Como a colega falou, no lucro. Então, essa relação de produção capitalista, ela baseia na chamada propriedade privada. Então, assim, eu tenho uma oficina aqui, a oficina é minha. Então, é na propriedade privada, essa propriedade é minha. Com essa oficina, eu vou produzir sapato e depois eu vou revender, né? Então, surge uma nova classe social, que é a burguesia, que antes não existia. Então, o capitalismo, ele é movido pelos lucros, né? Portanto, aí a gente vai ter duas classes sociais, que é a burguesia, que são os comerciantes, ou os donos das empresas, das indústrias, e os trabalhadores assalariados, que são as pessoas que vão trabalhar para esses senhores, ok? Tá acompanhando, pessoal? Sim. Sim. Ok. Então, gente, pronto. Nesse modo de produção capitalista, aí vem. É aí que a história de Marx começa. Mas Marx ainda não é do século XV, né, gente? Marx é do século XIX. Então, Marx, ele é do século XIX. Sabe o que vai acontecer com Marx, gente? Ele vai ficar indignado
muito indignado quando ele vê a exploração que o patrão faz em cima do trabalhador. Né? Ele vai desenvolver, por exemplo, o conceito de mais-valia, que era o lucro que o patrão tinha em cima do que era produzido pelo trabalhador, pelo vendedor, ou seja, era um lucro exagerado. E aí, diante disso aí, é que Marx vai criar toda a sua teoria para derrubar o capitalismo, implantar o socialismo. Mas o capitalismo, ele tem algumas fases, né? Definida aí por Marx. Então, a primeira fase do capitalismo seria a fase pré-capitalista. O que é a fase pré-capitalista? Isso aí que eu falei para vocês. Quando o sistema feudal começa a entrar em decadência, mas ele ainda existe, né? Começa a surgir o pequeno comércio, nas feiras, bancos, uma troca ali, uma venda aqui e acolá. Aí vem o capitalismo comercial. O que é esse capitalismo comercial? Então, a maior parte dos lucros aí encontra nas mãos dos comerciantes e também do Estado. Quem lembra da aula do ano passado, gente, sobre as grandes navegações? Eu não sei se você lembra, não. Foi bem no iniciozinho, né? Quando a gente trabalhou as grandes navegações, o que a gente viu? Por exemplo, Portugal, para se fortalecer enquanto nação, enquanto Estado, ele precisava ter o chamado mercantilismo e sua balança comercial favorável, ou seja, vender mais do que comprar. Aí o que os portugueses vão fazer? Eles vão tentar encontrar um caminho que leve até as Índias, né? E lá eles vão pegar as especiarias, né? Cravo, canela, pimenta do reino e tal, trazer de volta para vender por um preço bem maior em Portugal e assim obter lucro. Então, esse capitalismo comercial, ele está movido principalmente pela concentração de capital, né, de dinheiro nas mãos do comerciante. Então, assim, que são, né, uma classe dominante. Aí o trabalho assalariado passa a ser mais comum, mas assim, as nações, elas tentam se fortalecer ganhando cada vez mais lucro. Então, se lá na antiguidade de Roma, por exemplo, era considerado rico o país que conquistasse mais territórios fora do seu alcance. Então, no capitalismo comercial, o Estado rico é aquele que vai acumular mais ouro e prata, né? Tanto que aí os portugueses, espanhóis vão tudo sair em busca de ouro e prata, vão chegar na nossa região. E aí depois veio o chamado capitalismo industrial. Deixa eu ver se aparece aí na tela de vocês. Apareceu aí capitalismo industrial, gente? Ah, sim, né? Apareceu. Ótimo. É porque na minha aqui não aparece, eu nem vejo. Então, o capitalismo industrial, ele vai ser marcado pela chamada Revolução Industrial. O que é a Revolução Industrial? Quando as máquinas, né, o produto manufaturado, feito à mão, vai ser substituído pelo trabalho feito em máquinas. Então, a produção ela vai aumentar muito. O que aconteceu lá na Inglaterra, por exemplo? Então, lá na Inglaterra, as pessoas vai ser inventada a chamada máquina a vapor e vão criar indústria, principalmente, né, as primeiras eram no setor têxtil. Então, se antes você levava um tempão para produzir um pano, na indústria agora você vai produzir muito mais rápido. Então, aos poucos, e esses tecidos lá na Inglaterra, gente, eles eram feitos de lã. E a lã vem de quê? De que animal? Ovelha. Isso, muito bem. Para criar ovelha, você precisa de muito pasto. Então, sabe o que aconteceu na Inglaterra? Os donos das fazendas, né, vendo lá o mercado favorável para vender a lã para as indústrias, eles começam a fazer o chamado cercamento. Eles vão expulsando os camponeses das suas terras para poder criar, para fazer pasto, para criar ovelha, para vender a lã para as fábricas. Então, muita gente vai ser expulsa das suas terras, né, das terras, e vai ficar sem ter para onde ir. E para onde essas pessoas que são expulsas da terra vão, né? Esses pequenos trabalhadores, camponeses, eles vão para a cidade. E aí, o que está acontecendo nas cidades inglesas? Liverpool, por exemplo. Muitas fábricas vão ser montadas, porque a Inglaterra vai vender tecido para tudo quanto é país do mundo depois. Então, vai ter muitas fábricas e as pessoas vão lá na fábrica tentar arrumar emprego, né? E aí, como vai ter muita mão de obra, como é que vocês acham que vai ser o salário, gente? De mal a pior.
de mal a pior, baixíssimo. Então, o trabalho que as pessoas faziam era muito mal remunerado, né? Não conseguia pagar nem suas despesas básicas, né? Então, as cidades eram cinzentas, sujas, não havia direito trabalhista, não havia 13º, não havia nada. Ou seja, a pessoa chegava a trabalhar 12 horas por dia, recebia um pouquinho, de quase nada, e trabalhava muito. Inclusive, tinha gente que colocava as crianças para trabalhar, porque assim, era tão pouco o salário que os pais botavam as crianças para trabalhar, e os patrões gostavam de botar as crianças, porque as crianças tinham a mãozinha pequena, enfiavam as mãos lá onde outras não cabiam, e acontecia muito acidente de trabalho. Vocês acham que eles pagavam alguma coisa? Claro que não, né? Então, assim, era muito precário. Olha essa imagem aí, dá para vocês verem? Ampliarem aí? Olha, pode ampliar aí com o dedo se vocês conseguirem. Tá aí, riqueza criada pelo trabalhador. Tá vendo o saco aí da riqueza? Sim. Aí o patrão, olha a quantidade do salário que ele paga para o trabalhador. Então é um símbolo muito grande isso do capitalismo, porque na sociedade capitalista, ninguém está preocupado com o bem-estar social do outro. Ninguém está preocupado se o outro está comendo, se está tendo lazer, se está se divertindo. Então, assim, o patrão está preocupado única e exclusivamente com o lucro. Então, é por isso que Marx vai escrever várias obras, né, e tudo, e vai propor aí a chamada Revolução Socialista, né? E aí vai ser muito importante esses escritos de Marx, porque não só os escritos de Marx, mas lá no século XIX, os trabalhadores vão começar a tomar consciência da importância deles e aí, gente, vai surgir os sindicatos, né? Os trabalhadores começam a se unir, percebem, olha, nós estamos sendo explorados, então a gente precisa se juntar para defender nossos direitos. Então, é a partir do século XIX, né, dessa consciência de classe, que as pessoas vão lutar pelos seus direitos trabalhistas, pela redução da carga horária, por aposentadoria, essas coisas. Então, esses direitos que nós conhecemos hoje, e que hoje eles estão se desfazendo, infelizmente, eles surgem no final do século XIX com essas lutas socialistas, essas lutas contra o capitalismo, né, de certa forma. Aí depois vem a chamada Segunda Revolução Industrial, que é no século XIX, que surge. Então, lá no século XVII, XVIII, foi a energia a vapor que moveu as máquinas. Aí no século XIX, com tecnologia, estudo e tal, aí as pessoas encontram novas fontes de energia. Né? Que novas fontes de energia é essa? Principalmente o petróleo, né? Que passa a ser uma fonte de energia importante. E aí vai haver várias, né, transformações aí nas máquinas, na produção. Então, assim, a produção ela vai aumentar muito, né, vai aumentar bastante, e aí vai surgir o chamado Fordismo, né, o Taylorismo, que eram o quê? Estratégias já no século XX, agora para produzir cada vez mais, né, e o trabalhador foi sendo cada vez mais explorado, mas né, alguns direitos eles foram sendo conquistados. Então surgiu, por exemplo, o Fordismo, que o objetivo era reduzir ao máximo, né, os custos da produção e assim baratear o produto. Aí depois surge o Toyotismo e tal. Até que na década de 80, o que é que vai acontecer? Os robôs entram em cena, né? Então a gente, aqui em BSC, vamos tomar como exemplo. Muita gente saiu daqui e ia para São Paulo para trabalhar no corte de cana, né? Desde a década de 50, 60, 70. E aí depois, gente, começou a surgir as máquinas, né? E todo mundo, vixe, vai faltar emprego, não vai ter emprego para mais ninguém. Apesar de que hoje as pessoas ainda vão para o campo, para São Paulo e tal, mas a produção hoje quase toda é mecanizada. Então, na década de 80, né, vai surgir aí esses robôs, essas máquinas, né? Então, assim, esse trabalho manual, ele vai sofrer muita queda, né? Porque as indústrias elas vão se especializar cada vez mais. E aí depois vai surgir outros trabalhos, principalmente na área de serviço, mas o trabalho manual ele vai sendo aos poucos substituído pelas máquinas. Né? A década de 90 isso vai ficando mais forte, e aí, gente, muitos trabalhos, né, que existiam nas décadas de 90, eles vão deixando de existir. Né? Inclusive hoje, nós vivemos hoje a chamada era
da biotecnologia e da inteligência artificial, né? Então, assim, aos poucos os direitos trabalhistas foram acabando e o mercado de trabalho foi se tornando cada vez menor, né? A área de atuação, ela vai se tornando cada vez maior porque as pessoas vão se especializando cada vez mais, porém, quanto mais as pessoas se especializam, mais as máquinas também vão se especializando. E aí o mercado ele vai se tornando um pouco mais restrito, apesar de que vão surgindo outras profissões também, né? Mas a máquina parece que avança mais rápido, né? Os equipamentos, a tecnologia e a eficiência. Então, assim, hoje você está aqui, eu estou na minha casa, vocês na casa de vocês, a gente assistindo aula, né? Então, daqui a pouco não vai precisar nem do espaço escola mais. No banco, então dentro da sua casa você já está no banco, então o mercado ele vai diminuindo a oferta, então cada vez mais é exigido muito das pessoas. Então eu falo assim, eu tenho até pena do jovem de hoje, porque o jovem de hoje ele precisa estudar muito, né? E ele entra muito mais tarde no mercado de trabalho. Uma faculdade, gente, é garantia de que vocês vão ter emprego quando vocês saírem da faculdade? Jamais. Não. Vocês conhecem alguém que terminou a faculdade que está desempregado? Eu conheço várias pessoas. Sim. Muitas, né? Então, olha para vocês verem. Quando eu terminei o ensino médio, eu me formei para professora de ensino médio. Então, aqui em BSC não tinha o ensino médio que tem hoje. Era o quê? Era formação profissional de professor. Então, todo mundo em BSC era professor. Quando eu formei, minha turma foi uma das últimas quase a ser pro. Aí eu me formei como professora no terceiro ano de ensino médio. Eu tinha emprego, gente? Não, porque todo mundo meu era professor. Aí eu fui fazer a faculdade. Quando eu terminei a faculdade, aí veio o concurso aqui em BSC, eu fiz, passei, teve concurso do Estado, teve concurso nacional. Ou seja, o mercado para professor especialista estava, assim, muito bom. Então, eu ingressei no mercado de trabalho. Então, na minha época, né, há 20 anos atrás, então, a pessoa que terminava a faculdade, era muito mais fácil, você terminar a faculdade, vai ingressar. Hoje, não é garantia de nada, né? Hoje, às vezes, você pode ter um doutorado, um mestrado, que não é garantia de que você vai ter um trabalho. Então, assim, hoje a exigência do mercado de trabalho, ela é muito grande. Então, assim, não é valorizado só se você estudou, mas é valorizado se você tem competência, né? Se você tem habilidade para desempenhar determinada função. Então, assim, o mundo é cada vez mais exigente. Então, o jovem, ele tem que estar cada vez mais preparado. Tem que estar preparado psicologicamente, né? Para enfrentar esse mercado, porque assim, eu entrei, fiz um concurso e, se Deus quiser, vou me aposentar como professora. Mas daqui para frente, é garantia de que a pessoa vai ficar na profissão por 20 anos, gente? Será que na época aí de vocês, será que vocês vão entrar no emprego e falar assim, olha, a não ser que haja um concurso, você passe, mesmo assim, né? Hoje a tendência é diminuir cada vez mais os direitos trabalhistas, vão surgindo as chamadas terceirização. Então, por exemplo, você não faz mais concurso para gari. Então a pessoa fez um concurso, se tornou um varredor de rua e vai morrer varredor de rua. Não tem concurso. Então, quase todas as prefeituras é terceirizado. Essas terceirizadas, então, elas não garantem o emprego da pessoa por muito tempo, né? Então, assim, perguntando para vocês agora, qual é a profissão que vocês vão querer exercer no futuro? Aí é complicado, hein, pra você e ainda não. Não sabe ainda não, Letícia? Terminando o ensino médio, aí você ainda não pensou qual a faculdade que você vai fazer, não? Eu tenho dúvidas ainda em algumas áreas e em alguns cursos. Quem mais? Quem aí de vocês já tem certeza assim, eu vou estudar para isso, vou fazer vestibular para isso, eu quero isso mesmo. Alguém de vocês já tem alguma certeza? É Eu não tenho nada difícil, ainda, hein? não. Difícil. Mas assim, o que vocês pensam? Eu vou. Porque vocês estão aí, tem gente que já está doidinho para terminar logo o ensino médio. Vai fazer até enseja, né, Bia? Aí vai fazer cursinho para fazer vestibular de quê? Bia? Tá aí não?
Gustavo, Letícia, Oi, Luana, Zé, estou Maísa. aqui. Sim, o que que Tô vocês vão aqui. fazer vestibular para quê? Eu quero tentar medicina, Dan, não sei não. Ótimo. Então, gente, olha, uma profissão, né, que todo mundo pensa assim, olha, professor, eu não sei se eu formo, se eu vou ter emprego. Ah, advogado, meu Deus, tá cheio já. Fisioterapeuta nem se fala, mas uma profissão, né, que é glamour, que sempre foi, é medicina. Então, assim, é claro que Não o quero, mercado. Deus me livre. Então, é claro que o mercado para a medicina, ele hoje ainda aponta, né? Parece que ainda tem muito mercado de trabalho para médico. Porém, gente, mesmo assim, olha, tem um livro de um historiador iraniano chamado. Ai, meu Deus, esqueci o nome dele agora. Ismael que mandou, eu li o livro, eu falei assim, gente, eu não posso falar nem para nenhum adolescente ler esse livro aqui, porque senão endoida. É de Yuval Harari, alguma coisa assim. Aí ele fala que em 2050 o mundo vai estar tão movido pelas tecnologias né, pela biotecnologia e pela inteligência artificial, que você talvez não vai precisar mais de um médico. Imagine aí. Porque ele diz o seguinte: olha, você vai estar com o seu smartphone na mão, você fala os seus sintomas, o smartphone consegue captar lá a sua temperatura, o seu corpo, o que é que você tem, o que é que você não tem, aí você fala o que é que está sentindo, o smartphone vai logo associar lá a um problema, a uma doença, aí ele te encaminha, olha, você está com isso e isso, você pode tomar esse remédio, ou então você vai para esse especialista. Ou seja, ele diz o seguinte, que é muito mais fácil daqui em 2050 o enfermeiro ainda ter emprego do que o médico. Porque ele diz, olha, assim, a inteligência artificial ela vai ser tão desenvolvida que os computadores, né, a tecnologia, ela vai conseguir, de certa forma, entender o nosso cérebro. Aí ele fala assim, e o pessoal da cultura, da arte, da música? Não, que a tecnologia vai desenvolver tanto que até assim a tecnologia ela vai entender qual é a música que me faz ficar relaxada e tranquila e no momento de estresse vai tocar aquela música para mim. Eu falei, aí eu imaginei, pronto, não vai sobrar trabalho para mais ninguém, né? E aí ele coloca, não, que algumas profissões, por exemplo, mexer com gente, tem um velhinho que precisa levantar, precisa colocar no banheiro, precisa alimentar. Então essa profissão aí do cuidador de idosos, provavelmente ainda vai existir, porque precisa de gente para manusear do enfermeiro para aplicar uma injeção. Mas que, por exemplo, ele fala, né, que vai surgir os carros automáticos, não vai precisar mais de motorista. É claro, né, gente, são suposições, mas assim, de certa forma, levando a gente a pensar que tipo de profissões vai ter e que tipo de emprego vai ter. E aí eu andei dando uma pesquisada, não vai dar tempo eu falar tudo aqui para vocês, não, do que o profissional do futuro precisa ter. Então, vocês vão estudar. Aí, o que eles colocam para a gente? Não basta ter só o estudo, que a pessoa tem que estar capacitada. Então, o que ela precisa? Quais são as competências que ela precisa para ser uma pessoa que fala assim, olha, você vai ser contratado. Então, diz que a pessoa vai precisar de espírito de equipe, de ter muita responsabilidade, né? De ter autonomia, né? São algumas das questões que ele coloca aqui para a gente. Deixa eu ver se eu só consigo passar. Que tem um espírito de cooperação, né? De trabalhar em grupo, que às vezes é muito difícil, porque a gente tem o nosso ego, né? A gente tem aquele negócio, eu que fiz, eu que sei e tal. Então, tem que ser uma pessoa que saiba cooperar, compartilhar, que seja uma pessoa que tenha muito interesse, atenção, né? Em aprender, em estar fazendo as coisas direitinho. Então, são algumas exigências que apontam aí, que o mercado aponta, né, de profissional. Por isso que eu digo que vai ter que ser muito requisitado. Tem outras profissões, né, que eles dizem que vão se destacar aí no futuro. Vocês querem que eu fale ou a gente já interrompe, gente? Já são 3h11. Continua, prof. Fala, Fran. Então, aqui, eu não vou me preocupar muito, não, já deu 3h11, aí eu começo a correr. Então, eu vou só citar para vocês algumas, eu andei pesquisando, sabe? E aí, algumas profissões que alguns economistas, né, algumas pessoas que dizem para a gente quais são as tendências das profissões do futuro, para a gente já pensar nisso aí. Deixa eu colocar aqui. Eu separei uma entrevista aqui, gente, que eu achei muito interessante.
foi um entrevistador, ele conversou com uma profissional de RH, né, de recursos humanos, da empresa Mauer Power Group. E aí ele fez uma pergunta para ela em relação ao mercado de trabalho. Olha a pergunta. Dados do ano passado do Mauer Power Group apontam que 37% das empresas de grande porte relatam problemas para preencher as vagas disponíveis. Como as pessoas podem se preparar melhor para o mercado? Olha o que a gente está falando. Nós estamos falando aqui de um mercado de trabalho que está assim, desaparecendo, né? Então, de profissões que daqui uns dias nem vai ter mais, porque assim, o mercado, de certa forma, está saturado. Aí vem a mulher e diz para a gente, olha, 37% relatam problemas de preencher vaga. Então, assim, à medida que fogem, que somem alguns empregos, outros aparecem, mas ela diz, olha, esses empregos novos, que estão ligados principalmente a essa área da tecnologia, não tem gente que sabe mexer. Então, eles dizem, olha, para preencher essas vagas disponíveis, como as pessoas podem se preparar melhor? Aí a profissional responde, né? O nome dela é Mônica Flores. Ela fala o seguinte, para resolver esse problema, precisamos fazer algo para combinar a expectativa do candidato com a do empregador. Os que procuram a colocação devem se tornar mais empregáveis. O que vocês acham que é uma pessoa empregável, gente? Quem é uma pessoa empregável? Segundo ela, a pessoa empregável é aquela que tem que ter habilidade comportamental, como liderança, comunicação, colaboração e pensamento lógico, melhorando principalmente a capacidade de aprendizagem, entender de tecnologia, né? Ter conhecimento sobre o mercado que atuarão também é necessário para desejar ser atrativo para o mercado de trabalho. Então, a dica que eu deixo para vocês nessa aula de hoje é que vocês comecem a pensar que profissional que vocês querem ser, né? Que tipo de emprego vocês pretendem e começar a pesquisar um pouquinho sobre o mercado de trabalho. Ah, eu quero ser médica. Como é que está o mercado de trabalho pós-pandemia na área de medicina? Que área que será que vai sobressair no futuro? Ah, eu quero ser blogueira. Como é que está essa questão do mercado de blog? Ah, eu quero, sei lá, ter minha padaria. Como tem mercado para isso? Como é que vai ser as padarias daqui para o futuro? Ou seja, pensar sobre uma profissão e pesquisar sobre o mercado, né, que vocês poderão estar atuando. Então, algumas profissões que, né, eu li aqui que são apontadas. Oi, gente, deixa eu ver aqui. Ah, no de vocês aparece. É porque no meu computador que não aparece. Então, olha. Peraí. Esse slide aqui que não vai no meu, mas está aqui no celular. Então, profissionais do futuro. Depois eu quero que vocês me falem se vocês já tinham pensado em alguma dessas profissões aqui. Ó. Então, tendências para o mercado de trabalho pós-pandemia, né? Olha, design digital, né, que projeta com criatividade, tem soluções de telas, de dispositivos diversos. Gerente de tecnologia de informação, que, entre outras funções, né, está de elaborar de tempos em tempos o planejamento estratégico da empresa e tal. Gestor de mídias sociais, estão vendo, gente? Está muito ligado à área da tecnologia. Responsável, né, por imagem, pelo relacionamento, engajamento das pessoas e tal. Assistente de mídias sociais, né? Aí vem aí a vocês, Bia, né, que falaram aí da área da saúde. Olha, esse aqui eu achei interessantíssimo. Profissionais da área da saúde, como técnicos em enfermagem. Olha o que o Yuval tinha falado lá, né? Geralmente o técnico, o enfermeiro, pode ser que ele tenha mais chance de estar empregado do que o médico. Enfermeiros, médicos especialistas em infectologia e virologia. Porque o coronavírus está aí agora, né? Mas outros vírus poderão surgir, as pessoas agora vão temer mais. Então, talvez esse médico virologista aí sobressaia. Biotecnólogo, né? Aquelas pessoas que aplicam a tecnologia em diferentes áreas de pesquisa, de medicamento, de substância, principalmente, gente, porque agora as pessoas estão vivendo mais, né? Então tem saído muita gente aí, e suplementos alimentares que melhoram a visão, sei lá, que melhoram o condicionamento físico e tal. Consultor financeiro, né? Profissionais de RH, e algumas outras profissões aqui que ele destaca.
Ai, meu Deus. Eu fico olhando lá e eu tenho que olhar no celular. Analista de costume e experiência, que busca novos canais de comunicação para oferecer aos consumidores, especialistas em sustentabilidade, né, que são profissionais que pensam estratégias voltadas para as pessoas do processo de tecnologia, motorista, motoboy, né, profissões que são aquecidas aí pelos aplicativos, né, de transporte. Uma profissão também que não está listada aqui, mas que eu vi se destacando, são que vai surgir demais, que vai requerer demais, são os psicólogos, terapeutas holísticos, né? Terapeutas ocupacionais, pessoas que orientam meditação. Por quê, gente? Porque nós vivemos num mundo onde as pessoas estão muito estressadas, né? Muito depressivas, porque tem mexido muito com a mente. Então, se antes, olha, eu faço a faculdade, tenho certeza que eu vou sair da faculdade, vou arrumar um emprego, vou trabalhar, pronto, eu estou segura. Mas hoje, o mercado de trabalho ele muda o tempo inteiro, então as pessoas já não têm mais aquela tranquilidade. E isso leva as pessoas a ter cada vez mais estresse. Então, talvez esse é um dos problemas que tem deixado as pessoas muito estressadas. Então, ele diz que esse profissional aí ligado à área da psicologia, da terapia e tal, vai ter também espaço para ele. Mas é claro, né? Nada é garantia de nada. Ao futuro, a quem pertence, gente? Deus. A Deus. Então, e aí, gente? Que profissional do futuro vocês vão ser? Vamos, né, pensar um pouquinho e vocês reflitam aí, né, o que que vocês vão querer, começa a pensar. Aqui também eu acho que a gente não pode, tá falando aí que é da tecnologia, aí eu vou para a tecnologia, mas às vezes eu não tenho nenhuma habilidade para aquilo. Então, talvez, né, você se dedicar a uma profissão que você, de alguma coisa que você gosta de fazer e você se dedicar muito nela, você consegue ser um profissional que pode sobressair. É isso? E aqui, gente, a gente vai encerrando nossa aula, mas antes de encerrar, eu gostaria que vocês fizessem as perguntas, né? Tirassem as dúvidas que ficou, e indicar também o seguinte, que nessa semana nós vamos produzir um flipbook, que é uma espécie de livro com fotos de trabalhos em BSC. Então, assim, vocês durante a semana, o professor Janilton amanhã vai explicar direitinho, ele vai solicitar que vocês tirem algumas fotos de pessoas trabalhando. Então, assim, não é para tirar foto só da pessoa, é do trabalho que exerce. Então, para a gente fazer um flipbook, um livro, sobre os tipos de profissão que existem em BSC. Então, assim, quem já tiver foto, estiver pensando, mas amanhã Janilton vai falar direitinho. E aí eu gostaria de saber as perguntas que vocês têm aí. Eu não tenho pergunta, não, Pro. Dúvida? Nem eu, Dan. Não? Alan? Também Tem não, dúvida Dan. não, Dan? Beatriz, Letícia, Luana, Maísa, Sabrina. Não, Dan. Ok, então. Então a gente vai encerrando nossa aula por aqui, né? Eu espero que vocês tenham aproveitado um pouquinho. O que vocês acharam, gente, da aula de hoje? Muito cansativa, né? Não, Top. Não, Dan, eu gostei. gostei. Gostei, Dan. Gostei, Dan. Não. Que bom. É porque eu converso demais e às vezes eu acho que eu não dou muito espaço para vocês falarem, mas vocês não estavam muito afim de conversar hoje, né? Aí eu fico tentando me policiar, mas eu converso demais. Que bom que vocês gostaram. Então, assim, vou encaminhar para vocês o livro O Capital para Crianças. Não deixe de ler, gente. É um livro pequenininho, facinho de ler, e a discussão dele é muito bacana. Que a ideia vai discutir na quinta, e amanhã a Janilton vai pedir direitinho as fotos. Mas quem tiver aí já pode ir juntando, porque depois eu acho que ele vai disponibilizar um link para vocês colocarem as fotos. Ok? Ok. Então, Ok, bye, bye. Tchau. Certo, Até a Dan. próxima. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Dan. Tchau.